A paz, queridos irmãos e irmãs. Que a graça de Cristo envolva o seu coração hoje. Sabe, amados, muitas vezes a vida parece um mar agitado, não é? Ondas de preocupação, dúvidas que pesam, e aquela sensação de que a paz está sempre a um passo de distância. Mas hoje quero te convidar a entregar sua alma em algo inabalável, a verdade de Deus. Em Romanos 15, versículo 13, está escrito: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Essa é a promessa que vamos desvendar juntos. Charles Spurgeon uma vez declarou: a verdade de Deus é a rocha sobre a qual construímos nossa esperança. E se eu te dissesse que, ao final deste vídeo, você vai descobrir como essa verdade pode fortalecer sua fé e trazer uma paz que o mundo não explica? Fique comigo, porque vamos mergulhar em 5 verdades transformadoras que vão te guiar a um lugar de descanso em Deus. Vamos começar pelo coração da mensagem de Romanos 15, versículo 13. Aqui, Paulo nos apresenta Deus como o Deus da esperança. Pense nisso como um poço profundo, onde a água nunca seca, não importa quão árida esteja a sua vida. Deus não é apenas a fonte de promessas bonitas. Ele é a própria esperança que sustenta nossa fé. Quando Paulo fala que Deus nos enche de alegria e paz, ele está apontando para uma verdade teológica profunda. Nossa confiança em Deus é o canal pelo qual sua paz flui. Sabe, irmãos, é fácil olhar para as circunstâncias, uma conta que não fecha, uma preocupação que não explica, e sentir que a esperança está escorrendo por entre os dedos. Mas a Bíblia nos lembra que Deus é maior que qualquer tempestade. Lembra de Noé? Em meio ao dilúvio, a arca flutuava porque Deus era a âncora. Assim é a verdade de Deus. Ela não depende do que você vê, mas de quem Ele é. E quem Ele é? O Deus que nunca falha, que nunca mente, que nunca desiste de você. Então, como isso se aplica a nós? Comece hoje reconhecendo que sua fé não precisa ser perfeita, mas precisa estar firmada nele. Quando você confia no Deus da esperança, algo muda dentro de você. É como se o Espírito Santo soprasse vida nova em seu coração cansado. Vamos ser sinceros? Às vezes confiar é difícil, não é? Mas é exatamente aí que a verdade de Deus começa a trabalhar. Imagine seu coração como uma casa em meio a uma tempestade. As janelas tremem, o vento uiva e parece que tudo pode desabar. Mas quando você se firma na verdade de Deus, é como se uma paz sobrenatural entrasse e acalmasse cada cômodo da sua alma. Por que isso acontece? Porque a verdade de Deus, como revelada em Romanos, não é apenas uma ideia bonita, ela é a própria presença do Espírito Santo agindo em nós. A Bíblia diz que essa paz vem por sua confiança nele. Em outras palavras, quando você escolhe crer na verdade de Deus, o Espírito começa a operar, trazendo alegria e descanso. Pense no rei Davi, em Salmo 23, versículos 1 e 2. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Davi escreveu isso em um momento de perseguição, com inimigos às suas costas. Como ele encontrou paz? Porque ele conhecia a verdade. Deus era seu pastor, seu protetor. Sabe, é tão simples, né? Mas vamos ser honestos. Às vezes duvidamos. Achamos que nossa situação é grande demais, que Deus não vê. Mas a verdade dele é maior que qualquer medo. Ela nos lembra que Deus não apenas promete paz, mas a entrega quando confiamos. Então, como isso toca sua vida hoje? Quando a ansiedade bater, pegue uma promessa de Deus, pode ser um versículo bíblico que mais se identifica, e segure firme. Leia, medite, ore. A paz vem quando você troca as mentiras do medo pela verdade do amor de Deus. É como acender uma luz em um quarto escuro. A escuridão some. Sabe aqueles momentos em que uma voz sussurra no seu ouvido: você não é suficiente, isso nunca vai dar certo, ou Deus se esqueceu de você? Essas são as mentiras que o mundo joga contra nós, como flechas em uma batalha. Elas vêm disfarçadas de preocupações legítimas, o medo de falhar,
a insegurança sobre o futuro, a dúvida sobre o amor de Deus. Mas aqui está a boa notícia. A verdade de Deus é como um escudo impenetrável. Romanos 15, versículo 13, nos lembra que o Deus da esperança nos enche de paz e alegria quando confiamos nele. E confiar significa escolher a verdade dele acima das mentiras ao nosso redor. Imagine Pedro em Mateus 14, versículos 28 a 31. Ele caminhou sobre as águas enquanto olhava para Jesus, mas quando deu atenção às ondas e ao vento, começou a afundar. Não é assim com a gente? Quando focamos nas circunstâncias, as mentiras crescem. Mas quando fixamos os olhos na verdade de Deus, encontramos firmeza. Vamos ser honestos? É um desafio enorme olhar para Jesus quando tudo parece desabar. Mas aqui vai uma dica prática. Quando a dúvida vier, abra a palavra. Leia Salmo 91, versículos 1 e 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sua sombra, dirá ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Declare essa verdade em voz alta. É como erguer um escudo contra as flechas do inimigo. Hoje, identifique uma mentira que tem roubado sua paz. Talvez seja o medo de que Deus não está no controle. Substitua isso pela verdade de Romanos 15, versículo 13. Deus é a sua esperança e Ele nunca falha. Ao fazer isso, você começa a desarmar as mentiras e a caminhar com mais confiança. Agora, vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Conhecer a verdade de Deus é como ter uma bússola em uma floresta densa. Ela aponta o caminho, mas você precisa usá-la para não se perder. Mas como fazer isso quando a rotina pesa, as tarefas se acumulam e a fé parece vacilar? A resposta está em transformar a verdade de Deus em um hábito vivo, algo tão natural quanto tomar um café pela manhã. Pense em Daniel 6, versículo 10. Mesmo enfrentando a ameaça de morte, ele orava 3 vezes ao dia, firmando sua fé na verdade de que Deus era soberano. Ele não esperava um momento perfeito. Ele escolhia confiar, dia após dia. Sabe o que é lindo nisso? Daniel nos mostra que a fé cresce nas pequenas escolhas. Então, aqui vai um desafio prático. Comece cada dia com uma verdade de Deus. Pode ser Romanos 15, versículo 13, ou outra promessa que toque seu coração. Leia-a, escreva-a, fale-a em voz alta. Depois ore. Senhor, ajuda-me a confiar em Ti hoje. Parece simples, né? Mas é poderoso. Outra dica é carregar a palavra com você. Acesse a Bíblia pelo celular, no espelho, no painel do carro. Quando a dúvida vier, volte à verdade. É como regar uma planta. Pouco a pouco sua fé cresce e você começa a ver Deus agindo nos detalhes. Vamos combinar? Tente isso hoje e perceba como sua confiança em Deus fica mais forte. Você já reparou como uma noite estrelada pode trazer calma ao coração? É como se o céu, tão vasto e silencioso, lembrasse que há um Deus maior cuidando de tudo. Romanos 15, versículo 13, promete que, ao confiarmos no Deus da esperança, Ele nos enche de alegria e paz, fazendo nossa esperança transborda pelo poder do Espírito Santo. Essa é a paz que o mundo não dá. Não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio deles. É o que Jesus prometeu em João 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe, meus amados, viver nessa paz é como descansar em um barco seguro enquanto a tempestade ruge ao redor. Mas como chegar lá? Comece entregando suas preocupações a Deus. Filipenses 4, versículos 6 e 7, nos ensina: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentai vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Hoje faça isso. Escreva uma preocupação que está pesando e em oração entregue-a ao Senhor. Confie que Ele está no controle. Esse ato de rendição abre espaço para a paz de Deus fluir. Aqui vai um desafio. Por uma semana, comece cada dia meditando em e peça ao Espírito Santo que renove sua confiança.
você vai ver como a paz dele começa a transformar seus dias. É isso que Deus quer para você. Uma vida ancorada na verdade, transborda de esperança e cheia de paz. Meus amados irmãos e irmãs, hoje vimos que a verdade de Deus não é apenas uma ideia, mas uma força viva que fortalece nossa fé e nos guia à paz que só Ele dá. Não importa quão grandes sejam suas lutas, Deus está com você e Ele te ama sem medidas. Sua verdade é a rocha onde você pode construir sua vida. Feche os olhos nesse momento, não se preocupe com nada. Se concentre apenas em abrir seu coração para o Senhor. Vamos orar juntos. Oremos. Senhor, nosso Deus da esperança, agradecemos por Tua palavra que nos guia e fortalece. Obrigado por nos encher de alegria e paz, como prometes em Romanos 15, versículo 13. Pedimos que nos ajudes a viver cada dia confiando em Tua verdade, rejeitando as mentiras que tentam roubar nossa paz. Ensina-nos a meditar em Tuas promessas e a entregar nossas preocupações em Tuas mãos. Que o Teu Espírito Santo nos guie para vivermos de acordo com Tua vontade, experimentando a paz que excede o entendimento. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem tocou seu coração hoje, repita com fé nos comentários. Minha fé está firmada na verdade de Deus. Compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e inscreva-se para não perder os próximos devocionais. E por falar nisso, você já se perguntou como a presença de Deus pode transformar suas escolhas diárias? No próximo vídeo, vamos explorar como ouvir a voz do Espírito Santo pode te guiar em cada decisão. Não perca, porque vai ser uma bênção. Eu fico por aqui e até o nosso próximo devocional. Graça e paz.